Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a SegVita, Segurança, Vida e Trabalho. Minha galera, com imensa satisfação que damos continuidade à nossa playlist. Aqui nós discorremos sobre os riscos aos quais estão expostos os trabalhadores industriais e como evitá-los. Esse é o nosso episódio de número 11, onde a gente discorre sobre inspeção. Só lembrando a todos vocês que o episódio 11 ele é composto de duas etapas ou duas partes. Essa é a parte de número 2 que a gente finaliza o tema. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Minha galera, uma coisa muito importante dentro do contexto de máquinas e equipamentos, né, é sobre as suas condições gerais. A inspeção desses equipamentos, dessas máquinas, consiste nada mais do que um checklist que serve para avaliar as condições de uso do equipamento para o início da rotina de trabalho. Então, esse checklist ele é de suma importância. São 5 ou 10 minutos que é tirado antes de começar a utilização desses itens que pode salvar vidas, prevenindo os acidentes. Eu estou falando de máquinas e equipamentos, galera, mas isso serve para uma gama de coisas. O checklist é uma lista de verificações que você pode estar olhando para conferir se de fato o equipamento está em boas condições. Aquele equipamento, a correia dele está boa, a fita está ok, está travando, as catracas estão funcionando, estão lubrificadas. Então o checklist serve para isso. E é algo que deve ser feito de forma rotineira para prevenir acidentes e até mesmo prejuízo, né? Quebra do equipamento, prejuízo financeiro. Mas o grande lance aí é prevenir acidentes. Pegando um gancho desse contexto, a gente tem também a questão das inspeções de cabo de aço, de manilha. O que é manilha, galera? Manilha é isso aqui, ó. Isso aqui está sendo utilizado aqui, é uma manilha. É esse que faz a comunicação do cabo de aço com esse gancho aqui, por exemplo. Então, eu vou ter a interseção aqui, ó, de uma manilha. Essa manilha é importante porque se eu ligar esse cabo de aço direto no gancho, esse próprio gancho segurando um peso aqui embaixo pode danificar ali os fios de aço. Então, através de uma manilha eu consigo minimizar essas situações. Mas não quer dizer que não deve ser feita uma inspeção, tanto nas manilhas como no cabo de aço, como nas correntes. Todos esses equipamentos, esses componentes, eles devem sofrer ali o checklist para evitar acidente. Então, a inspeção é o procedimento que vai garantir à empresa que não irá arcar com grandes prejuízos financeiros, com um motor, por exemplo, que foi inutilizado por falta de troca de óleo. Coisa básica, mas é um básico que tem que ser lembrado. E o checklist serve para nos lembrar desses itens, que são de suma importância. Dentro do contexto da inspeção diária, né, você observa que essa inspeção não passa de um procedimento que já está previsto nas normas regulamentadoras, por exemplo, NR11, NR12, NR31, dentre outras. De acordo com as normas regulamentadoras, minha galera, essas fichas de inspeção elas devem ser devidamente assinaladas e arquivadas. Em caso de acidentes, o documento lá será consultado para fins de perícia. Então observe, no primeiro momento eu tenho lá esse documento servindo como um item para evitar acidentes, né, que naquela data, naquele horário foi averiguado as condições do equipamento antes de ser utilizado. E em um segundo momento ele serve como um documento que será arquivado, porque amanhã depois, se acontecer um acidente, a perícia vai estar solicitando para fazer um levantamento. Tá bom? Então, observe que o checklist, a inspeção diária, além de ser prevista na norma, são procedimentos fundamentais. Por meio da inspeção diária, é possível prevenir falhas e acidentes, também garantir a segurança no uso dos equipamentos, reduzir os custos, aumentar a vida útil do equipamento e cumprir com as normas vigentes, garantir a integridade física dos profissionais que lidam com máquinas e também equipamentos. Então, a inspeção diária ela tem essa gama de benefícios, dentre outras, substâncias inflamáveis, o contexto do armazenamento, da localização, sinalização e também prevenção. Essas substâncias inflamáveis elas são definidas como matérias, né, ou materiais e objetos explosivos, podem ser gases, líquidos inflamáveis, pode ser sólidos inflamáveis, aí a gente destaca, né, que pode ser matéria sujeita à inflamação espontânea e matérias que em contato com água liberam ali gases inflamáveis. Então, essas matérias, galera, ou materiais
que estão sujeitos à inflamação espontânea. Essa inflamação espontânea aqui, ó, é um sólido inflamável que ele pode entrar em combustão no simples contato com a água, no simples contato com o oxigênio muito úmido. Então isso aí pode gerar já uma combustão. É por isso que a gente chama de materiais que estão sujeitos à inflamação espontânea. Mas fique destacado aí que são considerados substâncias inflamáveis também. Oxidantes, né, ou perióxido orgânico, e substâncias tóxicas, e substâncias também infectantes, material radioativo, substâncias corrosivas e substâncias e artigos perigosos diversos. Então, toda essa lista aí são consideradas substâncias inflamáveis. Armazenamento de produtos inflamáveis. Seu armazenamento deve ocorrer em locais frescos e arejados, longe da radiação solar, já que o calor pode ser um fator de combustão para os itens inflamáveis. O local deve dispor de itens de proteção contra incêndio, como extintores, hidrantes e sinalização. Então aqui algumas imagens, né, de exemplo de como está acondicionando esses materiais. Local limpo, arejado, tá vendo aí? Então você tem aqui um exemplo de como está acondicionando esses materiais para evitar ali uma combustão, né? Uma combustão espontânea ou até mesmo uma combustão através de contato do material do triângulo do fogo, né? Que é o calor, o comburente e o combustível. Pessoal, quais os cuidados necessários no tocante a armazenamento de cargas? Reservar espaço, sinalizar adequadamente, determinar locais corretos, verificar o estado da embalagem, posicionar de forma estratégica, controlar os espaços vazios, isso é importante, e fazer o uso da tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço dentro do contexto de prevenção a acidente, galera, que é fazer o uso da tecnologia. Aí a gente vem com a velha prevenção, né, de evitar acidentes com esses produtos perigosos. Um dos cuidados necessários ao se manusear substâncias químicas é com relação ao seu armazenamento. Todas devem ter o seu próprio local, de maneira que as embalagens vazias sejam descartadas de forma correta e não reutilizadas. Todas elas podem causar risco à saúde, minha galera, além de danos ao meio ambiente. Então, muito cuidado com o armazenamento e muito cuidado com essas embalagens dispensadas. Muito cuidado onde você vai estar dispensando esses materiais, porque todas devem ter o seu próprio local. Beleza, galera? As embalagens vazias sejam descartadas de forma correta e não se deve estar reutilizando essas embalagens. Nem para colocar o mesmo produto, piorou para colocar um outro tipo de produto. Isso aí é impensável. Então, para evitar ali um sinistro dentro do contexto industrial, a gente também tem que conhecer os equipamentos de combate a incêndio. Está aí na tela. Você tem a chave STOS, que é muito utilizada ali nas mangueiras, né, nos esguinchos, que é esse cara aqui, beleza? Você tem o esguincho sólido, luz de emergência, tudo isso serve para combater incêndio. Adaptador STOS, que é utilizado com esse cara aqui, registro de gaveta, registro globo. Quem é bombeiro civil, quem faz curso para bombeiro civil, sabe muito bem o que eu estou falando. E se você não faz esse curso, esteja conhecendo desde já, tá bom? Isso aqui é um suporte de parede, que a gente coloca o extintor. Isso aqui é um adaptador a 11 fios. Esse é o suporte de solo, onde a gente coloca também o recipiente do extintor. Aqui é o tampão de recalque, aquela tampa que a gente coloca no hidrante de recalque. Você vai conhecer o que é um hidrante de recalque. Nada mais é do que um hidrante que fica no nível do passeio, no nível do solo, e tem essa tampa, aí chama de tampão de recalque. Só isso. Aqui eu tenho o tampão cego com corrente, observe. Aqui eu tenho o abrigo do extintor, que é esse gabinete, e aqui eu tenho a caixa de hidrante, que geralmente ela é alocada dentro da parede, tá bom? E esses são os materiais muito utilizados, né, galera? Pá e tudo mais, placas de advertência, sirenes é utilizado. Olha só aqui a mangueira, né, utilizada também aqui dentro do contexto dos hidrantes. Você tem aqui também o extintor de incêndio, você tem o hidrante de solo, que é o mais conhecido, e você tem o capacete do bombeiro, né, que também faz parte dos equipamentos de combate a incêndio. Esse material sempre com oferecimento da Segvita para vocês. Aqui é o equipamentos de combate a incêndio,
A gente vai falar da loca. Pessoal, observe que o extintor de incêndio olha essa imagem aqui, né? Extintor de incêndio utilizado ali. Preste atenção que o extintor de incêndio aqui, né? Utilizando um suporte, o qual deve estar à altura de 1,20 e 1,60 com relação ao chão. Você observa aqui é a altura padrão. Esse dispositivo aqui de cilindro, ele fica preso nesse suporte de parede, tá vendo que a gente mostrou? Então ele tá esse suporte de parede aqui e o extintor é colocado aqui, que é a altura, Tom, entre 1,20 e 1,60, tá bom? E observe que não fica por aí, tem que ser um local de fácil acesso. Por que tem que ser de fácil acesso? Porque na hora da emergência, galera, se o local estiver todo obstruído, isso aí vai ser um problema, vai atrasar o processo. Lembra-se sempre, extintor de incêndio é para princípio de incêndio. Depois que o incêndio está dominante, não há o que se falar mais de extintor. Então é por isso que esses caras têm que ficar em local de fácil acesso, para eles terem o acesso rápido nele e debelar o fogo também de forma rápida. Local de fácil visibilidade. Então são coisas diferentes. O local de fácil acesso, ok, beleza. Mas é de fácil visibilidade, partindo do pressuposto que quem pode socorrer a nós mesmos pode ser até pessoas do lado de fora, pessoas que não conhecem ali o layout da empresa. Então esse dispositivo tem que ser colocado em local de fácil visibilidade, não é atrás da porta que vai resolver. Observe também que em áreas externas deve conter um abrigo que proteja contra intempéries para não reduzir a vida útil aí do recipiente, do cilindro. Em abrigos devem ter fácil abertura, é claro, que eu não vou botar o negócio lá fechado debaixo de 7 capas, também vai ficar de difícil acesso. Fiquem atentos que escadas ou locais obstruídos que prejudiquem ou dificulte o seu acesso, eu não devo estar instalando esse cara, tá bom? Então eu creio que isso deve ter ficado claro para vocês aí. Alguns componentes, né, galera, do sistema de alarme também para detectar o incêndio. Você tem a central de alarme, que é esse cara aqui. Isso aqui é uma central. Isso quer dizer o quê? Que todos esses componentes se comunicam com essa central. Observe que essa central de alarme aqui, ela estará se comunicando diretamente com esses componentes chamados de detectores de incêndio. Você tem aqui, ó, uma sirene, você tem aqui um detector luminoso, você tem aqui o sprinkler, né, que é aquele chuveirinho que quando tem contato com a fumaça, ele começa a funcionar jogando ali água para resfriar o ambiente, alarme de novo, dentre outros dispositivos. E todos esses dispositivos, como eu já falei, se comunicam com essa central de alarmes. Acionadores manuais contra incêndio. Quem é? Esse aqui é um acionador manual. Observe que ao passo que eu tenho esses aqui, que são acionadores ou detectores, né, chamado detectores automáticos, esse aqui é manual. Eu suspendo essa tampinha e bato, pressiono esse botão para ali acionar que está tendo um incêndio, que a edificação se encontra ali pegando fogo. É chamado de acionadores manuais contra incêndio. Tem de vários modelos de vários fabricantes. Esse aí é só um exemplo. Sinalizadores também é importante, né? Sinalizadores, né? O ambiente pode ser essa própria luz aqui, né? Sinalizadores para ajudar também a locomoção no ambiente, para onde eu devo sair, saída de emergência, dentre outros. Módulos de entrada e saída. O que seria isso, galera? É um computador que, como se fosse uma central dessa aqui, só que agora eu vou ter o que? Um interface ou módulo de entrada e saída. Então, basicamente isso aqui eu vou ter para trabalhar, para gerar mais segurança no ambiente. Pegando esse gancho, eu trouxe para vocês aqui um pouco de hidrantes. O que seria um hidrante, galera? São equipamentos que são fixos e são também indispensáveis no combate a incêndio, porque é ele que vai me dar água, né, para debelar aquele fogo. Eles são responsáveis por distribuir água com pressão e vazão adequada, de acordo com a necessidade e características do prédio, o que é determinado pelo Corpo de Bombeiros. Galera, dentro desse contexto, trouxe para vocês 4 tipos de hidrante, e eu cito, esse é o hidrante urbano ou de solo, né,
que é o mais conhecido. Aqui você tem o hidrante de recalque. Lembra que eu falei para você o que seria um recalque? Esse tampão de recalque aqui. É isso que eu falei lá no início. Tá vendo aí? É o tampão de recalque. Isso aqui é o hidrante de recalque. Ele fica no nível do solo. Então, sempre sinalizado, não há necessidade de eu estar utilizando. Então, existe o hidrante de solo, que é esse aqui. E existe o hidrante de recalque, que é esse que você está vendo na imagem. E também o hidrante de parede. Já está falando, né, galera? Ele fica embutido dentro da parede, já com a mangueira, na espera ali de um sinistro, de uma emergência, tá bom? E você tem o hidrante industrial. Segue a imagem aí na tela, né? São hidrantes industriais. Tem até um exemplo aqui, o colega, né, utilizando. Tem vários modelos, várias formas, galera. Isso depende muito do layout da empresa, do que ela mexe, do que ela trabalha. Mas basicamente um hidrante industrial é isso que você está vendo na tela aí. Agora sim, a gente fala um pouquinho sobre as mangueiras que são utilizadas nesses hidrantes. Observe aí, né, você segue imagens para você aí bem detalhada sobre o uso da mangueira, né, a importância da mangueira para trazer o jato que é oferecido por aquele hidrante em pressão ideal. Quem precisa levar, o que é necessário para levar esse jato de água com essa pressão ideal? Eu preciso da mangueira, então ela é pedra angular no combate ao incêndio. Então aí eu trouxe para vocês, né, alguns modelos de mangueira, né, a gente conhecia basicamente aí. Logo, galera, entenda, a mangueira para hidrante é um acessório muito importante, pois ela canaliza a água com alta pressão, onde há propagação de chamas, é o que eu falei, fazendo com que o fogo seja apagado rapidamente. Então, tipos de mangueiras e seus locais para utilização. Você tem a mangueira tipo 1, que é essa que segue na tela, são ideais para utilizar ali em residências, também em condomínios. Este tipo de mangueira são simples e leves. Por quê? Porque é a mangueira tipo 1. Já essa daqui é a tipo de mangueira 2, que é utilizada em estabelecimentos comerciais, né? E também utilizada pelo Corpo de Bombeiro. Observe que a número 1 é utilizada muito em condomínio e residência. A mangueira mais leve, é mais simples. Aqui a gente já começa a melhorar a qualidade. Por quê? Porque eu vou atender um ambiente comercial. E o próprio bombeiro a utiliza, a do tipo 2. A do tipo 3 também é usada pelo Corpo de Bombeiro e pela área naval. Como você acompanha aí, né? A debelação de um fogo em um navio. Então a mangueira aí tipo 3. Mangueira tipo 4, ideais para serem utilizadas em indústrias, já que são mais resistentes a desgaste por atrito. Então, muito utilizada a tipo 4 por indústrias. E a mangueira do tipo 5 possui ali uma pressão superior a todas as outras mangueiras que a gente acabou de ver, né? É utilizada também em hidrantes e são muito mais resistentes à abrasão, a atrito, também a superfícies quentes e materiais pérfuro contundentes, onde ela pode sofrer perfuração, só que ela é mais resistente a esse tipo de realidade. Não se preocupe, galera, porque no momento da compra desse material é possível observar as extremidades dos dutos, a descrição do tipo de mangueira para aquele determinado hidrante, e isso vai estar facilitando a identificação para a compra correta do material. Temos aqui a porta corta-fogo, é esse cara aqui, ó, utilizado também para combater incêndio, impedindo ou retardando a propagação das chamas, do calor, da fumaça e dos gases de um ambiente para outro. Ela está fornecendo ainda uma rota de fuga segura aos ocupantes. Então, no primeiro momento, o que se pensa da porta de fogo é um caminho que tem ali que o fogo vai demorar ali de dominar, haja vista que ela é retardante às chamas. Porém, ela não só faz isso, como ela bloqueia o calor, bloqueia a propagação da chama, ela também vai estar evitando a entrada de fumaças e de outros gases. Então, muito importante é a porta corta-fogo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Indicação de uso das portas de emergência. Galera, a porta-fogo, ela também é conhecida como portas de emergência. A porta de emergência é a mesma coisa de porta corta-fogo, tá bom? Então, a NBR 11742, né, fala sobre a instalação das portas corta-fogo, que é recomendável nos seguintes locais. Aí eu cito: nas escadas de emergência de edifícios e suas respectivas câmaras,
em áreas de refúgio, em paredes utilizadas na separação de riscos industriais e comerciais e compartimentos também de áreas, desde que a utilização exclusiva para passagem de pessoas. Então a porta corta-fogo ela vai ter uma exclusividade que é para passar pessoas, além das outras atributos que ela tem, que eu já citei na lâmina anterior. Áreas de acesso restrito, que tem ligação direta com rotas de fuga, acesso a passarelas e outros locais que interliguem edifícios, portas localizadas ali em corredores que tenham acesso à rota de fuga, acesso a locais de medição, proteção, transformação de energia. Essas são as indicações onde deva existir uma porta corta-fogo. Isso é uma recomendação da NBR 11742. Você pode buscar mais, você pode se informar, mas tá aí as indicações do uso dessa porta de emergência. Também, galera, sobre o contexto de suas dimensões, o tamanho das portas de emergência varia de acordo com a necessidade e podem ser feitas sob medida, mas é obrigatório que tenha largura e altura mínima de 80 centímetros e 2,10, respectivamente. Devem respeitar também o tamanho máximo, que deve ter ali entre 2,20 de largura e 2,30 de altura. Agora, quando a largura da porta ultrapassar 1,20, deverá obrigatoriamente possuir duas folhas de largura igual. A NBR 11742 limita entre 2 e 3 milímetros a tolerância nas dimensões dessa porta. Os tipos de porta: você tem a porta corta-fogo simples, né? É uma porta que contém apenas uma folha e pode variar de 80 a 120 centímetros de largura e é a mais amplamente utilizada e facilmente encontrada em escada de emergência de edifícios comerciais e residenciais. Existe também a porta corta-fogo dupla, né, que é uma porta que contém duas folhas e pode ter ali de 120 a 2,20 de largura. Costuma ser ali utilizado em locais onde há grande fluxo de pessoas, como em teatro, cinema, shopping, casa de show, dentre outros. Também existe a porta corta-fogo de vidro, possui as mesmas funções que as outras portas e pode ser uma de duas folhas, por exemplo. Sua utilização é uma escolha puramente estética. Essas portas corta-fogo de vidro, galera, elas já têm uma NBR própria, né? Elas vão seguir ali as orientações da NBR 14925. Além de vidro, as portas podem ser feitas também de aço inox e com acabamento em aço amadeirado. Isso aí também pode ser feito. O material que é feito essas portas, galera, normalmente são fabricadas com chapas de aço galvanizado devido à resistência ao fogo e podem receber algum acabamento com inox ou pintura. Seu interior é revestido de material chamado isolante térmico de alta densidade, o que garante maior resistência ao fogo. Porta corta-fogo P30 é uma porta com resistência mínima ao fogo, apenas 30 minutos, por isso aí P30 é recomendada para utilizar em apartamentos e edifícios residenciais. Você tem a porta-fogo P60, esse P60, P30, galera, isso aí quer dizer a quantidade de tempo que ela suporta o fogo sem entrar em combustão, tá bom? Então olha só, a P60 ela tem uma resistência mínima de 60 minutos. Sua recomendação: utilização em edifícios industriais e comerciais, além do fechamento do acesso a antecâmeras das escadas de emergência. Pessoal, você tem a porta corta-fogo P90, então ela vai suportar fogo ali no tempo mínimo de 90 minutos, usada para compartimentação de locais onde ocorrem medição, proteção e transformação de energia. A P90 é recomendada para esse tipo de realidade. Também a porta-fogo P120, que é a máxima que a gente encontra aí atualmente no mercado. Ela tem uma resistência ali de 120 minutos, ou seja, 2 horas sem entrar em combustão. Compartimento abertura em paredes com resistência ao fogo de 60 minutos. Então é importante também que dentro desse contexto, desse tipo de porta de 120 minutos, é interessante que tenhamos ali, né, as paredes que suportam também no mínimo 60 minutos a combustão do fogo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Observe que é um material bacana, é um material bastante importante para nós que atuamos aí
no setor da indústria. É mais um oferecimento da SegVita, sempre buscando a informação, sempre buscando conhecimento para vocês. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhe esse material, deixa um comentário aí, uma dúvida ou uma sugestão de material que a gente pode estar criando aqui para vocês no canal da SegVita. Vou ficando por aqui, sempre com oferecimento dela. SegVita, segurança, vida e trabalho.